Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 1 a 8. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago nos diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. O Senhor nos dá sabedoria para vencermos os momentos de tribulação. E é isso que o texto está nos falando aqui. Quando nós passamos por provações, nós precisamos da sabedoria de Deus. Então, quando passamos por provações, não apenas quando passamos por provações, mas em todo tempo nós podemos clamar ao Senhor, em todo tempo nós podemos orar ao Senhor e Ele nos dá sabedoria para proceder, sabedoria para agir. Vamos agradecer, vamos louvar ao nosso Deus. Bondoso Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua maravilhosa graça, que sempre nos assiste em todo o tempo. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque a Tua sabedoria está à nossa disposição para vencermos, ó Deus, todas as nossas adversidades. Bendito seja o Teu nome pelo Teu amor, pelo Teu zelo para conosco. Te bendizemos por esta manhã chuvosa, essa chuva, ó Deus, é dádiva do Senhor. Também, ó Deus, te louvamos pela saúde. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua palavra. Nós te bendizemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 109. Hino de número 109 do Inário Novo Cântico.
Vamos iniciar nossa meditação nessa manhã. Provérbios. Provérbios, capítulo 1. A partir do verso 20. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos fareis saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do procedimento dos seus próprios conselhos, se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Oremos ao nosso Deus. Pai, nos colocamos neste momento diante da Tua palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito possa nos edificar. Fala conosco, nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Especialmente quem é motorista tem uma impressão muito ruim a respeito da sabedoria humana. Quando a gente vai daqui de São Mateus para Curitiba, não é difícil encontrar imprudência, não é difícil encontrarmos pessoas se arriscando, não é difícil encontrarmos situações em que nós dizemos, que loucura. Não há uma cidade que eu tenha passado onde as pessoas não digam, os motoristas são loucos. Em algumas cidades, por exemplo, as pessoas dizem, a seta do carro é um item facultativo, porque os motoristas não usam. Em todo lugar que a gente olha, a gente vê violência. Em todo lugar que a gente olha, a gente vê corrupção. Parece que a sabedoria é algo distante. Parece que a sabedoria é algo inalcançável. Mas não é o que o livro de Provérbios nos diz. Quando estudamos na lição passada, a sabedoria ela é tratada como algo passado de pai para filho, ou seja, o pai ou a família ensina o filho o procedimento, ensina o filho a obediência, o caráter, o caminho de Deus. A lição passada nos mostrou que a sabedoria é algo cultivada dentro de casa. Mas a lição de hoje trata da sabedoria como um pregador, como uma voz alçada nas praças, como uma voz que está em todos os lugares. A sabedoria, ela é acessível a todos e em todo lugar e a todo momento.
É isso o que Provérbios está nos dizendo. A grande questão é: os homens não dão ouvidos à sabedoria. Deus disponibilizou a sabedoria em todo tempo e em todo lugar, mas os homens preferem não ouvi-la. Os homens preferem desprezá-la. E a lição de hoje, ela nos estimula a ouvirmos a sabedoria, para que não colhamos as consequências do desprezo ou a consequência de desprezá-la. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: a sabedoria em todos os lugares. A sabedoria Deus disponibilizou em todos os lugares. Ninguém pode dizer que não ouviu a sabedoria. E sabedoria, não pensemos aqui em cursar 20 ou 30 faculdades. Não, não é isso. Minha mãe mal tem... não, ela não fez a primeira série. Minha mãe mal sabe escrever o seu próprio nome, ela consegue assinar, lê com muitíssima dificuldade. Mas pensa numa pessoa que parece que cursou doutorado ou pós-doutorado em psicologia. Sabedoria é conhecimento? Sim, mas é muito mais do que isso. Sabedoria é algo aplicado. A sabedoria, ela está na sala de aula? Sim, mas ela está na vida. Minha mãe, por exemplo, mal entrou em uma sala de aula, não cursou primeira série, mas tem uma sabedoria que aprendeu com a vida. Você que é jovem, provavelmente nunca ouviu falar de Ivo Pitangui, mas se você viveu a década de 90, você sabe bem quem é Ivo Pitangui. Era um médico, cirurgião plástico brasileiro, e ele foi considerado, na sua época, o pai da cirurgia plástica. Ele foi considerado o melhor cirurgião plástico do mundo. Artistas de Hollywood vinham ao Brasil para fazer cirurgia plástica com ele. Pasmem. A sua faculdade de medicina foi fechada pelo governo federal porque não passava nos critérios. A sua faculdade de medicina foi faculdades do Brasil. Ele, estudando numa das piores faculdades do Brasil, uma faculdade que foi fechada de tão incompetente que era, se tornou um médico brilhante. Se tornou um médico famoso. Perceba, a sabedoria está em todos os lugares. E quantas pessoas que se formam nas grandes faculdades, que se formam nas grandes universidades, e acabam em nada? Por quê? Não aprenderam, não ouviram a sabedoria. Ela está em todos os lugares. Não apenas numa sala de aula, ela está ali sim, mas ela está na vida. A sabedoria está no nosso caminhar. Quando nós olhamos pela janela, quando nós vemos a natureza, quando nós convivemos com as pessoas, nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós não podemos desprezar a sabedoria. A sabedoria de Deus, ela está na sua criação e ela está também na sua natureza. O corpo humano, e fica difícil muitas vezes nós como cristãos não compreendermos como alguns cientistas ou médicos podem ignorar a existência de Deus pela complexidade e pela perfeição da natureza. O nosso corpo
quando nós nos cortamos, ele começa imediatamente um processo de cura. O nosso corpo, ele funciona numa harmonia perfeita, que fica impossível nós dizermos, olha, tudo isso é algo natural, tudo isso é algo que é fruto do acaso. A natureza está mostrando a grandeza do seu Criador. A natureza está mostrando a sabedoria do seu Criador. Deus é sábio, Deus é grandioso e Deus tem um belo bom gosto. A sua criação é bela. E quando nós falamos aqui do livro de Provérbios que a sabedoria está na rua, a rua aqui significa a nossa convivência. A rua aqui significa o nosso dia a dia. Me permita usar um exemplo daqui de casa. Minha esposa, essa semana, conversando com a irmã dela, e está chegando o aniversário da minha esposa, e ela, conversando com a sua irmã, disse que precisava de algo em específico. E ela comentou com a sua filhinha, nossa sobrinha Maria Alice, a respeito disso. E a criança ouviu. Dias depois, se falaram novamente a respeito do aniversário da Mônica que está chegando, e a criança disse, olha, nós precisamos comprar isso, o presente dela é isso. Quantas vezes nós nos surpreendemos com uma criança, e eu lembro do Israel, o Israel hoje deve ter 20 anos, mas quando eu chegava na igreja, aquela criancinha dizia, olha, fulano chegou, o carro dele está ali, e ele sabia a placa do carro de todas as pessoas da igreja. Uma criança. O que é isso? Observar. O que é isso? Sabedoria. A sabedoria está em todos os lugares. Mas nós estamos apressados demais, ocupados demais para aprender com tudo que está ao nosso redor. É como, por exemplo, quando temos pouco tempo para almoçar ou jantar e simplesmente pegamos aquele prato de comida e colocamos para dentro sem saborear, e daqui a pouco sentimos os efeitos. Devemos olhar ao nosso redor. Tudo, em tudo há sabedoria. Nós podemos aprender, e aliás a Bíblia nos ensina isso, a Bíblia nos fala isso, que podemos aprender com uma formiguinha trabalhando. Devemos observar uma formiga. Se olharmos para uma formiga, nós vamos aprender algo importante para a nossa vida. A sabedoria está em toda parte. A sabedoria está em todos os lugares. Agora, paramos para observar? Estamos observando ou estamos apenas olhando ao nosso redor? Muitas vezes parece que as crianças ou os idosos, e de fato os idosos são mais sábios do que nós, na maioria das vezes, porque tanto as crianças quanto os idosos observam as coisas. Eles não apenas olham, mas eles observam. Eles têm tempo para isso. Então nós somos convocados pela palavra de Deus a não apenas a olhar para as coisas, mas para observarmos, aprendermos com uma simples formiga, observando a beleza da natureza. Somos convocados pela palavra de Deus a absorvermos a sabedoria que está em toda parte. E aliás, esse é o método de ensino de Cristo Jesus. Jesus não abria o livro de teologia. Jesus, ele andava nas praças e dizia,
olhem os lírios dos campos. Eis que o semeador saiu a semear. Ele usava linguagem simples, ele utilizava coisas do cotidiano, ele levava as pessoas a verem Deus ou o cuidado de Deus nas coisas mais simples. E de fato, meus irmãos, quando nós olhamos os lírios do campo, quando nós olhamos as aves dos céus, nós vemos que elas não têm as mesmas seguranças que nós temos, mas elas não são desamparadas por Deus. O que é isso? Sabedoria. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o cuidado de Deus. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos a perfeição de Deus. Por isso, Jesus utilizava exemplos simples. E algo importante é que a sabedoria, ela se manifesta até mesmo diante dos erros humanos. A sabedoria de Deus se manifesta também através dos erros humanos. Por exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos. Ele não apenas se tornou governador do Egito por causa disso, mas perceba o crescimento de José como pessoa. Perceba o crescimento de José como um servo de Deus. Até mesmo nos erros humanos nós podemos aprender. A sabedoria está em toda parte. E o que Provérbios nos mostra é que a sabedoria, ela quer ser encontrada. Ela não está escondida, ela não está se escondendo, ela não está correndo, mas ela está gritando nas praças, ela está gritando nas ruas, eu estou aqui, ela está gritando aqui, me encontrem. O ensino de Jesus é o modelo perfeito para vermos e aprendermos as questões a respeito da sabedoria. Muitas vezes pensamos na sabedoria como algo acadêmico, muitas vezes nós pensamos na sabedoria como algo das universidades. Não. A sabedoria está nas ruas, a sabedoria está no nosso dia a dia. E não há nada de errado nós olharmos, por exemplo, para homens como Reverendo Augusto Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, para John Owen, para grandes homens e mulheres do passado, ou até mesmo do presente, grandes eruditos do presente. Gosto particularmente de Mário Sérgio Cortella, gosto muito dos livros dele, enfim. Tem o professor Pondé também. Grandes homens com grande conhecimento, mas a sabedoria não se restringe à academia, a sabedoria não se restringe a esses grandes pensadores. A sabedoria está no dia a dia, a sabedoria está nas coisas simples. Se nós olharmos para os nossos filhos, vamos aprender algo importante com eles. Se olharmos para os nossos pais, vamos aprender algo importante com eles. Se olharmos para a natureza, vamos aprender algo importante com ela. Sabedoria está acessível. Outro ponto importante da nossa lição é: a sabedoria está acessível? Sim, mas há um problema. Os homens a rejeitam. A sabedoria, ela está disponível, mas é rejeitada pelos homens. A expressão "até quando", do verso 22, ela é ao mesmo tempo um pedido e um julgamento. No verso 23, nos mostra que esta é uma grande repreensão. Ou seja, a sabedoria está puxando a orelha dos homens, ou seja, puxando a nossa orelha porque nós não a ouvimos. Ela está disponível, ela está gritando, mas nós não damos ouvidos. Houve
Uma época, lembro da livraria Erdos, havia um combo da editora Fiel, o livro do Sermão do Monte, junto com uma enciclopédia, e há anos aquele livro estava em promoção. Há anos aquele livro estava em promoção. Parecia um estoque inesgotável. Certo dia, um amigo, Luciano, que hoje está em São Paulo, tinha um livro que eu queria, e esse livro não era editado mais, e conversei com ele para chegarmos num acordo. E ele disse: eu quero 2 livros seus. E ele escolheu 2 dos meus livros, e um deles era aquela enciclopédia, que há tanto tempo, um era o Manual Bíblico de Halley, e o outro era aquela enciclopédia que há tanto tempo estava em promoção. E eu, a princípio, relutei, mas aceitei. Trocamos os livros. Fiquei feliz, fui até a livraria, comprei o Manual Bíblico de Halley novamente. Naquela época estava escasso. E fui até o site para comprar a enciclopédia. Aquela enciclopédia que parecia inesgotável havia se esgotado, até hoje não voltou. Então, nós, como seres humanos, nós muitas vezes rejeitamos a sabedoria. E dizemos: não, isso sempre estará lá, e não preciso disso agora, estou ocupado demais para ouvir a sabedoria. A sabedoria está aqui puxando a nossa orelha. Ela está nos repreendendo. Ela não está apenas chamando a nossa atenção, mas ela está nos repreendendo pelo nosso desprezo. A loucura parece estar em todas as esferas e em todos os lugares. Nós olhamos para a política, nós olhamos para a economia, nós olhamos para a nossa sociedade, e parece que a loucura domina todas as partes. Parece que a loucura domina o mundo. Parece que o mundo é guiado ou administrado por loucos. E a despeito de tudo isso, os homens continuam rejeitando a Deus e a sua sabedoria. Apesar de olhar para o mundo ao redor, e praticamente todos nós reconhecemos isso, praticamente todos nós reconhecemos que o mundo está uma loucura, que o mundo parece estar governado ou administrado por loucos. Mesmo assim, os homens rejeitam a Deus e rejeitam a sua sabedoria. Rejeitar a Deus é rejeitar a sabedoria e o próprio bem-estar. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos rejeitando a verdadeira sabedoria. Sabedoria, ou o próprio livro de Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós rejeitamos, nós estamos cultivando o nosso próprio mal. Por exemplo, quando nossa mãe diz: leva um casaco, nós dizemos: não vai fazer frio. E faz frio e sofremos por isso. Ou quando ela diz: leva o guarda-chuva, vai chover, nós não levamos. Perceba, quando nós não ouvimos a sabedoria, nós colhemos as consequências. A palavra nos diz que muitos são chamados, porém a maioria rejeita o Evangelho. Muitos são chamados, hoje o Evangelho está em toda parte. Estamos aqui na internet, o Evangelho está alcançando o mundo inteiro, e com o que as pessoas estão preocupadas? Dinheiro, fama, coisas vazias. É com isso que as pessoas estão preocupadas. Elas ouvem o Evangelho e muitas dizem:
não, eu ainda estou jovem, eu tenho que correr, eu tenho que me divertir, eu tenho que ganhar dinheiro, e quando eu estiver mais velho, quando eu estiver mais velho, eu busco a Deus, eu me entrego a Deus. Ontem eu estava cortando o cabelo, fui cortar o cabelo ontem, e enquanto esperava a minha vez, o rádio lá do cabeleireiro, do Marcelo, estava ligado, e de tempos em tempos a rádio anunciava notas de falecimento. Infelizmente, aqui na nossa cidade, foi enterrado ontem uma criança de 5 anos de idade. Nós não sabemos o dia e a hora. Dar ouvidos à sabedoria é fundamental. É certo que nunca é tarde para aprender. É certo que Deus nunca rejeita aqueles que se chegam a Ele de coração sincero. Mas a questão é, a nossa hora pode ser tarde. A hora de Deus é sempre o tempo certo. A nossa hora pode ser muito tarde. A questão é que a sabedoria também muitas vezes é rejeitada dentro da própria igreja. Nós ouvimos os sermões, nós ouvimos as mensagens, nós ouvimos as pregações, e muitas vezes o que as pessoas lembram do exemplo, da história engraçada que o pastor contou durante a mensagem, mas nos esquecemos do fundamental. Nós cristãos também, não apenas o mundo, nós cristãos muitas vezes temos rejeitado a sabedoria. A TV, a internet, tem ocupado muito do nosso tempo. E o tempo que nós poderíamos estar buscando a Deus, buscando a verdadeira sabedoria que Deus deixou registrada em sua palavra, nós gastamos em coisas fúteis. A sabedoria está dentro da nossa casa. Deus está querendo falar conosco a todo tempo, e nós rejeitamos. E nós buscamos entretenimento no lugar da sabedoria. A sabedoria tem sido desprezada dentro e fora da igreja. Desprezar a sabedoria não é apenas um erro bobo. Aquele que despreza a sabedoria colhe consequências. A lição nos fala a respeito disso. Desprezar a sabedoria tem consequências terríveis, e aqui o texto de Provérbios nos mostra isso, consequências terríveis de desprezarmos a sabedoria. A primeira consequência que o texto nos fala é que nós somos privados da graça. Quando nós desprezamos a sabedoria, nós somos privados da graça. A sabedoria é uma dádiva, a sabedoria é uma graça de Deus. E a personificação aqui da sabedoria no texto, ela é clara: aquele que a despreza, aquele que a rejeita, não desfruta dos seus, não desfruta aí dos seus benefícios. A sabedoria, ela oferece coragem, segurança, paz, o texto nos diz isso. Mas a humanidade rejeita a sabedoria. Quem rejeita a sabedoria está rejeitando segurança, está rejeitando paz, está rejeitando a coragem para enfrentar os tempos difíceis. Ela é um tesouro inesgotável que é desprezado pela humanidade. E a Bíblia nos diz que a sabedoria, ela nos concede alegria, prazer, riquezas, honras.
Quando nós precisamos de tomar uma decisão importante, a quem nós consultamos? Alguém com experiência, alguém com sabedoria. Conta-se que certa vez, um homem que, idoso, era especialista em consertar um determinado tipo de máquina, e ele havia se aposentado, e uma máquina deu um problema e ninguém conseguia consertar. Mandaram chamar aquele homem e ele disse: olha, quero tanto para arrumar. E como os prejuízos diários eram enormes, eles resolveram pagar aquele valor, aquela fortuna, para que consertasse a máquina. E ele olhou, colocou o seu ouvido em todos os cantos da máquina, e de repente ele observou um local, pegou uma ferramenta e bateu ali, e a máquina voltou a funcionar. E o dono da empresa disse: eu vou te pagar essa fortuna toda para você vir aqui em 1 minuto, dar uma pancada na máquina e consertar? Ou dar uma pancada na máquina? Ele disse: não, você não está pagando pelo fato de eu ter vindo aqui e ter dado uma batida na máquina e ela ter voltado a funcionar. Esse valor é por toda a experiência de vida que eu tive aprendendo a consertar a máquina. Sabedoria. Há coisas que somente um sábio pode fazer. Quando precisamos de uma decisão importante, nós consultamos alguém sábio. Alguém que provavelmente já passou por aquela situação. E o texto bíblico nos diz: quem encontra a sabedoria encontra a vida e encontra o favor de Deus, encontra o favor do Senhor. Então, desprezar a sabedoria é desprezar a graça. Desprezar a sabedoria é desprezar o favor de Deus. Outra consequência aí que o texto nos mostra é que quem despreza a sabedoria está destinado à perdição. Quem despreza a sabedoria está destinado à perdição. E a sabedoria também descreve a aflição destinada a quem a despreza. Pecar contra a sabedoria é pecar contra a própria alma para a morte. Pecar contra a sabedoria está destinado à perdição. E a Bíblia é clara: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós vemos que a fé, ou a salvação, ela vem pela palavra de Deus, o que acontece com aqueles que a desprezam? Perdição. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, aqueles que desprezam a expressão máxima da sabedoria, não colhem nenhum outro fruto senão a própria perdição. Quando os homens se afastam de Deus, da sua sabedoria e da sua palavra, eles não estão de maneira alguma pecando contra Deus, ou de maneira alguma fazendo algo que contra Deus. Na verdade, eles estão fazendo algo contra si mesmos. Eles não estão prejudicando a Deus de maneira alguma. E muitas vezes as pessoas, eu já vi isso, porque houve uma época em que eu fazia muito, eu procurava sites ateístas para ver quais os seus argumentos, e nós vemos ali as pessoas, não tem nenhum problema questionarmos a Bíblia. Nós devemos ler a Bíblia e devemos procurar não apenas conhecer a Bíblia, mas conhecer também o seu contexto. Não apenas conhecer o que está escrito, mas conhecer também o seu contexto.
É sinal de sabedoria quando nós lemos algo e quando nós não entendemos, procurar conhecer ainda mais. Não tem nenhum problema você ler um texto, não entender e questionar o que o autor está dizendo aqui, o que essa situação, o que esse texto está querendo me dizer. Não tem nenhum problema você questionar. A grande questão é: os homens não apenas questionam, mas rejeitam a palavra de Deus. E o que eles conseguem com isso? A própria perdição. Não há como alguém rejeitar a Deus, rejeitar a sua sabedoria, rejeitar a sua palavra e sair impune. Pecar contra a sabedoria é pecar contra a sua própria alma. E a lição também nos fala, e o texto bíblico também nos diz, que quem rejeita a sabedoria são desamparados na hora da angústia. E a sabedoria, ela não apenas desprezará, não apenas abandonará, mas ela também zombará. Ela também zombará daqueles que a rejeitaram. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós rejeitamos a verdadeira sabedoria, nós colhemos um preço muito grande. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós trazemos vergonha sobre nós. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós trazemos vexame, desonra sobre nós. Quando Davi deveria estar na guerra, e não estava, ele olhou de cima do seu palácio e viu uma mulher bonita tomando banho, coisa que não devia fazer, e chamou aquela mulher, sabia que ela era casada, se relacionou com ela, essa coisa que sabia que não devia fazer. Ele desprezou a palavra de Deus, ele desprezou a sabedoria divina. E o que aconteceu? O maior vexame da sua vida. O maior vexame da sua vida, porque deixou de ouvir a sabedoria, porque deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de fazer aquilo que ele sabia que devia fazer, ou também deixou de, ou fez aquilo que sabia que não devia fazer. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, não é que estamos suscetíveis ao vexame, não é que estamos suscetíveis à humilhação, não, é uma consequência que certamente virá. Desprezar a Deus e a sua sabedoria é atrair para si vergonha, é atrair para si vexame. Por isso que o texto nos diz que a sabedoria, ela zomba daqueles que a desprezam. Há pessoas que acham que estão fazendo algo grandioso quando questionam a Deus, ou quando falam a respeito de Deus de uma maneira jocosa, e são até glorificados pelo mundo por zombar de Deus. A consequência nem sempre vem na hora. A consequência nem sempre vem de imediato. Desprezar a Deus, desprezar a sabedoria é atrair vergonha sobre si. A conclusão da nossa lição de hoje: todos os dias, em todos os lugares, a todos os homens é oferecida a oportunidade de adquirir a sabedoria. As obras da criação, da providência e a pregação do Evangelho são os melhores exemplos de que vivemos no tempo oportuno da salvação. Os crentes ainda contam com acesso à Bíblia e à instrução pastoral para que cresçam em sabedoria. A despeito de tudo isso, são inúmeros os exemplos de pessoas, crentes e não crentes, que têm os seus olhos e ouvidos fechados à sabedoria.
Na lição de hoje, nós fomos advertidos sobre o perigo de não atender ao clamor da sabedoria e sobre a absoluta necessidade de aproveitar as oportunidades de crescimento na graça e no conhecimento. Aplicação aí da nossa lição. Você tem aprendido e praticado a sabedoria? Tem prazer em ler a Escritura e ouvir os sermões? Está comprometido em cumprir os mandamentos de Deus? Que dificuldade você precisa vencer para isso? Está preparado para o dia do juízo? É um grande questionamento. Temos ouvido a palavra de Deus, temos ouvido a voz de Deus, não apenas lido. Se já tem sido muita dificuldade ler a palavra de Deus, temos ouvido a voz dele através da sua palavra, temos visto o agir de Deus, temos visto a sabedoria de Deus ao nosso redor, ou estamos somente ou simplesmente vivendo e sem observar a grande sabedoria de Deus que está ao nosso redor? Deus está falando o tempo todo. Deus está falando, aliás, Deus fala também através do silêncio. Nós vemos aí o período interbíblico, onde Deus não teve revelação, onde não tivemos revelação de Deus, mas a gente percebe que Deus está agindo o tempo todo. Não houve revelação no período interbíblico, mas houve o agir de Deus. Deus não falou através de um profeta inspirado, mas Deus continuou falando através das obras da criação. Deus continuou falando através da história. Ele está falando com você todo o tempo. A grande questão é: seus ouvidos estão inclinados para Deus? Pense sobre isso. Fica aqui a nossa gratidão a todos que nos acompanharam nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, como servos do Senhor, nos colocamos diante de Ti, porque a sabedoria do Senhor é uma sabedoria do alto. Nós, como seres humanos, nós somos incapazes de absorvê-la. A Tua palavra é espiritual e nós somos carnais. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja em nós. Que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo ao verdadeiro aprendizado, à verdadeira prática da sabedoria. Sê conosco, ó Deus, abençoa-nos, dá-nos um domingo de descanso na Tua presença. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Logo mais estaremos aqui às 19h, estaremos aqui no nosso culto logo mais à noite. Então, que Deus abençoe você. Não consigo ver aqui quem são as pessoas que estão conosco. Domingo passado até minha mãe estava aqui conosco assistindo a pregação da noite, mas eu não consegui ver. Mas um grande abraço a todos, um bom domingo, um bom descanso.